Olá, bem-vindos à aula 21 e 22 do treinamento EAD Digital Storage Osciloscópio. Nestas duas aulas, dedicaremos ao mundo analógico. Sim, é isso mesmo, ao mundo dos sinais analógicos. E os sinais analógicos também estão presentes no nosso smartphone. Ou seja, nossa vida, a natureza, o ser humano interage com os sinais analógicos. Por exemplo, a nossa voz, a pressão acústica da nossa voz é convertida pelo microfone analógico em sinais elétricos analógicos, quando é o microfone analógico. O som emitido pelo alto-falante, que sai do alto-falante ou da campainha do seu smartphone, é um som analógico, no qual o seu ouvido vai captar as vibrações sonoras produzidas pelo seu cone do seu alto-falante ou da sua campainha e o martelinho dentro do seu ouvido produzir pulsos elétricos correspondente à vibração acústica que entra nos seus ouvidos. Então, o mundo do ser humano é um mundo analógico. Bem-vindo à aula 21 e 22 do treinamento EAD Osciloscópio, o mundo analógico. Primeiro ponto, vamos representar um sinal analógico. Nós temos um sinal analógico periódico, e aquele sinal, por exemplo, que nós já vimos aqui no curso EAD, o cristal oscilador 32.768 kHz, que produz uma senoide perfeita periódica. Esse é um sinal analógico constante, periódico. Já o sinal analógico, por exemplo, da voz humana, quando captado a pressão acústica no microfone e convertido para um sinal analógico, o sinal analógico da voz humana já não é um sinal periódico mais. Então ele tem milhões de variações num intervalo de tempo. Então vamos fazer um eixo aqui do tempo e atenção. Quando falamos de sinais analógicos, estamos falando de tensão e corrente alternada. Isso é automático. Então sempre que falarmos em sinais analógicos, estamos falando de tensão e corrente alternada, VAC ou IAC. VAC e IAC, ou seja, tensão alternada e corrente alternada. Então, sempre que falamos em analógico, falamos em tensão e corrente alternada. Então, vou representar aqui um sinal analógico, por exemplo, da voz humana. A gente consegue perceber que esse sinal analógico da voz humana, em relação ao tempo, varia milhões de vezes nesse intervalo de tempo, por exemplo, aqui, se for 1 segundo. Então, aqui eu tenho o período de 1 segundo, onde eu tive milhões de variações aqui nesse sinal alternado nesse intervalo de tempo. Então, um sinal analógico correspondente à voz humana, por exemplo, captado pelo seu microfone do seu smartphone, desde que o mesmo seja um microfone analógico, pois, vamos falar daqui para frente, existem vários tipos de microfone. Já existem microfones digitais, que em vez de sair sinais equivalentes à sua pressão acústica em correntes e tensões analógicas, vão sair bits. Então, o que é a representação gráfica de digital? Digital, nós já vimos vários sinais digitais nas nossas aulas dos nossos DSOs. Digital é 0 e 1, intervalos de 1 e 0, 1 e 0. Isso é um sinal digital. Um sinal analógico tem milhões de variações, já o digital ou ele é 0 ou ele é 1. Então aqui eu tenho a representação de um sinal digital e aqui eu tenho a representação de um sinal analógico. Tá, mas como que o smartphone, quer dizer então que o nosso smartphone trabalha de forma conjunta com sinais digitais e sinais analógicos? Sim. Então o nosso smartphone que está com você, com o ser humano, possui uma interface UI analógica digital? Claro, por quê? Os seres humanos vão interagir com o smartphone. Se o ser humano é analógico, o smartphone também tem que ter uma interface analógica, no qual o usuário pode interagir e trocar informações e receber informações ou comandos no smartphone. Então existe sim um mundo analógico. Entre a interação em analógico e digital está o nosso smartphone. Então está presente no nosso smartphone sinais analógicos. Onde esses sinais analógicos estão? Microfones, microfone principal, microfone secundário, microfone da câmara traseira, microfone de ruído, alto-falante, earphone, speaker,
campainha, todos esses pontos têm sinais analógicos que o ser humano consegue entender e captar. Então nós temos aqui um exemplo de um sinal analógico e um sinal digital. Ok, mas quer dizer que então existem conversores? A nossa voz, por exemplo, é transmitida por sinais de radiofrequência em forma digital. Então existe um conversor, já que o ouvido humano não escuta sinal digital, ele escuta sinal analógico, eu também tenho que ter conversores. Quais tipos de conversores? ADCs. O que é um ADC? Analógico para digital converter, ou seja, tem que existir circuitos lógicos na minha board do meu smartphone que vão pegar, por exemplo, os sinais analógicos do microfone. Então aqui eu tenho um sinal do microfone. E converter esse sinal analógico para digital. Para, aí sim, eu ter um pacote de dados 1011011001. Aí sim eu vou ter uma palavra, uma word digital equivalente ao meu sinal analógico. Então eu vou existir na minha parte, por exemplo, no transmissor, um ADC, analógico digital converter. E no meu receptor, o sinal que sai do alto-falante do seu smartphone. Se é um sinal que sai do seu alto-falante para o ser humano colocar no ouvido, é um sinal analógico. Porém, o sinal que sai do meu alto-falante, é o sinal recebido, foi transmitido pela BTS, veio digital e tem que fazer o processo ao contrário. Então eu tenho que ter também um DAC, digital, analógico, converter. Então eu tenho que ter um ADC para converter de analógico em digital e transmitir o sinal, para converter sinal digital em analógico. Então eu tenho aí a minha parte interação entre analógico e digital muito pesada no nosso smartphone, com conversores ADCs, DACs, para que o ser humano consiga interagir com a máquina que é também digital. O nosso smartphone, ele é digital e analógico. Então como que eu consigo fazer esse tipo de conversão? Chamado samples. Através de amostras, eu consigo converter um sinal analógico em digital, por exemplo. E claro que com quanto mais amostras eu tiver, mais fiel eu vou ser ao meu sinal analógico. Como funciona isso? Por exemplo, aqui eu vou colocar as amostras, uns samples, vou marcar aqui. Aqui eu tenho 2 volts, por exemplo. Aqui eu tenho 1 volt. Nesse intervalo de tempo aqui eu tenho 5 volts. Nesse intervalo de tempo aqui eu tenho 3 volts. Nesse intervalo de tempo aqui eu tenho 4 volts. Então se eu peguei o tempo que está aqui, o time, dividir em microespaços de tempo, eu vou ter várias amostragens da minha forma de onda em relação ao tempo. 1.5 volts. Então eu vou ter aqui referências, por exemplo, 1 volt. 1 volt equivale em binário 0,000,0001. Ah, eu tenho 2 volts nesse intervalo de tempo aqui. O que 2 volts equivale em binário? 2 volts é igual a 0,000010. Aí eu consigo, através dessas amostragens, converter um sinal analógico em digital e vice-versa, ao contrário. Vamos partir aí para conhecermos um pouco como é a forma de onda de um sinal analógico presente no nosso smartphone. E agora chegou a hora de fazermos uma prática para conhecermos os sinais analógicos que podem ser capturados, sim, com o nosso DSO. O nosso DSO, Digital Storage Oscilloscope, também é capaz de captar sinais analógicos. Então a gente também consegue, com o nosso DSO, enxergar as formas de onda dos sinais analógicos. E como vocês já viram, os sinais analógicos estão presentes também no nosso smartphone. Por exemplo, na captação de pressão acústica, sinal de áudio do microfone, na saída do alto-falante do earpiece, na saída da campainha ou do conector do fone de ouvido. Nós temos aí a interação com o mundo analógico. Então o que eu vou fazer? Vou fazer aqui agora uma gravação no modo de voz. Então eu vou falar aqui no meu gravador, vou conectar, vou usar um microfone para isso. Eu vou aqui conectar um microfone analógico. Esse microfone sem fio vai transmitir sinal analógico para o meu smartphone. Então eu vou ligar os microfones, o emissor e o receptor. Vou pressionar, vou prender
este microfone na minha calça, conectar a lapela próximo à minha boca e vou falar. Pressionei REC, então já comecei a gravar. Treinamento EAD DSO osciloscópio. Você consegue observar que no seu próprio iPhone aparece também a forma de onda do sinal de áudio analógico. Realmente, é isso mesmo, o sinal de áudio analógico. Treinamento EAD DSO. Treinamento osciloscópio digital. Aula Os Sinais Analógicos. Estou aqui falando próximo ao microfone para capturarmos uma sequência do sinal de áudio. No momento, meu osciloscópio não está com nenhum tipo de sinal. Aqui é um ruído. Vou tirar esse ruído aqui para vocês não confundirem com nenhum tipo de sinal. Vou aumentar aqui a escala. Pronto. Então eu estou gravando o meu sinal de áudio. Gravando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quase chegando a 1 minuto. Esse sinal que está sendo captado é um sinal de áudio analógico. A pressão acústica que eu falo no microfone é convertido em sinal elétrico. Então, esse é um sinal alternado não periódico, ou seja, vai variar de acordo com a minha entonação de voz. Eu falo várias sílabas para formar uma palavra, então a forma de onda também vai variar totalmente. Não é uma forma de onda periódica, é uma forma de onda alternada que varia. Ok, já está suficiente. Interrompemos a gravação. Agora eu vou desligar meu microfone, vou desligar meu receptor. Já usamos o nosso receptor e o nosso transmissor. Vou usar um plug de fone de ouvido. Vou desconectar o plug. E aqui eu tenho os terminais Ground, R e L. E vamos escutar primeiro nossa gravação, se ela ficou aceitável. Então já comecei a gravar. Treinamento EAD DSO osciloscópio. Você consegue observar que no seu próprio iPhone aparece também a forma de onda do sinal de áudio analógico. Então o nosso sinal de áudio foi captado de forma perfeita, a gravação número 11. Já comecei a gravar. Treinamento EAD. Agora eu vou conectar o meu plug na minha sonda do meu DSO. Usei o clamping aqui, vamos dar uma pausa. O meu ground eu vou conectar no ground do conector. E o meu positivo eu vou clampar em um dos canais do positivo. E agora eu vou conectar esse plug no meu smartphone. Para, a partir de agora, quando eu pressionar play, o sinal de áudio será captado pelo nosso DSO. Vou pressionar play mais uma vez. Pressionei play. Agora a gente já consegue ver as formas de onda. Vamos diminuir a tensão aqui. Aí nós estamos com o nosso sinal de áudio analógico. Esta é a forma de onda analógica da minha voz, falando aquelas palavras que eu falei na gravação. Você pode ajustar o horizontal e o vertical para ter uma forma de onda mais bonita, mais precisa, mas você consegue ver que o sinal varia constantemente em relação ao tempo. É um sinal alternado. Vamos dar uma pausa aqui. Pausei. Play novamente. E aqui está o meu sinal elétrico correspondente à minha voz. O microfone capta a pressão acústica e converte isso em sinal elétrico. Então esse sinal elétrico corresponde às minhas palavras faladas naquela gravação número 11. Vamos pausar aqui. Então você consegue também com o seu DSO, de forma muito clara, entender e observar os sinais analógicos que estão presentes no seu smartphone. Então você consegue também usar o smartphone para solucionar problemas de áudio, caso o sinal de áudio seja totalmente analógico. Por quê? Em alguns microfones, por exemplo, internos no nosso smartphone, saem do microfone já um sinal digital. Então é muito importante entender o diagrama elétrico quando for procurar uma falha de microfone, por exemplo, verificar se o seu microfone é analógico, que vai ter a saída do microfone na sua placa sinais parecidos com esse quando você fala, ou se é um microfone digital, que vão ter pacotes de dados digitais
na saída do seu microfone. Isso fica muito claro quando você identifica no diagrama elétrico. O microfone analógico tem em média 2 ou 3 terminais. Já o microfone digital tem 5 terminais usados: positivo, negativo, LR, data e clock. Já o microfone analógico tem normalmente 2 ou 3: positivo, negativo e saída e entrada de áudio. Então aí nós temos o nosso sinal analógico captado na gravação número 11. E você pode alternar os canais, são canais duplos, é estéreo, não é? Vou trocar o conector aqui, passei para o outro pino. Eu também vou ter a saída de áudio, é estéreo, a gravação é feita em estéreo, canal L e R. E aí está a nossa forma de onda analógica, sinal analógico capturado no nosso DSO. Da mesma forma, posso usar o alto-falante, a campainha, posso desmontar o circuito e seguir os sinais no caso de falha de áudio, para localizarmos defeitos e falhas com o nosso DSO. Muito obrigado, até a próxima videoaula. DSO EAD Telecélula. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.